existe um lugar neste planeta onde a natureza faz algo que não faz em nenhum outro lugar. Ela não foge. Um ser humano que caminha pelas Ilhas Galápagos pela primeira vez experimenta algo para o qual nenhum documentário o preparou completamente. Porque por mais que se saiba de antemão o que vai acontecer, o corpo não consegue acreditar até vivê-lo. Uma iguana de 1,5 m estendida sobre a rocha vulcânica negra não se move quando alguém passa a 20 centímetros. Um leão marinho recém-nascido se aproxima para investigar as botas de quem parou para observá-lo. Um tentilhão pousa no ombro de um visitante como se já tivesse feito isso 1000 vezes. E no mar, a 3 metros abaixo da superfície, um tubarão-martelo passa a menos de 1 metro do corpo de um mergulhador sem alterar a trajetória, nem reduzir a velocidade. Isso não é domesticação. Não existe nenhum processo de adaptação à presença humana ao longo de gerações de contato. É algo mais antigo e mais estranho do que isso. As Galápagos são um arquipélago de 19 ilhas vulcânicas situadas no Oceano Pacífico, a 960 quilômetros da costa do Equador, diretamente sobre a linha do Equador. As ilhas mais antigas do arquipélago têm entre 3 e 4 milhões de anos. As mais jovens têm apenas alguns milhares, algumas ainda com atividade vulcânica ativa que acrescenta lentamente nova rocha ao perímetro da Terra. Do ponto de vista geológico, as Galápagos são a ponta emergente de uma cadeia de vulcões que se estende sob o oceano por milhares de quilômetros, produzida pelo movimento lento da placa tectônica do Pacífico sobre um ponto quente fixo no manto terrestre. Nenhum animal chega facilmente às Galápagos. O oceano que cerca o arquipélago é uma barreira que na história geológica das ilhas só foi cruzada por animais capazes de sobreviver viagens de semanas ou meses em mar aberto. Tartarugas que flutuam sem afundar, lagartos agarrados a troncos arrastados pelas tempestades, pinguins que nadam em contracorrente desde as latitudes mais frias do sul. E aves, sempre aves, porque o voo transforma essa barreira oceânica em algo superável. Os animais que chegaram encontraram um ambiente sem predadores terrestres, sem mamíferos carnívoros, sem grandes serpentes terrestres, sem nada que, ao cruzar a barreira do oceano, tivesse chegado antes e aprendido a caçar naquelas rochas vulcânicas. E na ausência de predadores, a seleção natural não tem nenhum motivo para manter o custoso sistema de alerta e fuga que os animais de outros ecossistemas carregam sempre ativado. O medo é caro em termos evolutivos. Exige energia constante, interrompe a alimentação, o descanso e a reprodução. Se não há nada de que fugir, a evolução o elimina. O que um ser humano experimenta ao caminhar entre as iguanas marinhas das Galápagos ou ao se aproximar de um ninho de alcatrazes de patas azuis, onde os filhotes permanecem imóveis a menos de 1 metro é a ausência desse sistema de alerta. Não é indiferença exatamente, porque os animais registram a presença do visitante, seus olhos o seguem, suas cabeças giram na direção dele. É algo mais preciso, ausência de ameaça percebida. O animal olha, registra e conclui que o que tem à frente não é um predador. E nas Galápagos, por 4 milhões de anos, essa conclusão esteve correta, até que os humanos chegaram. O resultado da convergência de 3 correntes oceânicas nas Galápagos é um dos sistemas de produtividade marinha mais intensos do mundo, e também um dos mais instáveis. Do sul vem a corrente de Humboldt, fria e carregada dos nutrientes que arrasta desde as profundezas do Pacífico Sul. Do norte vem a corrente do Panamá, quente e relativamente pobre em nutrientes. E do oeste, ao longo do Equador abaixo da superfície, a corrente submarina de Cromwell, uma das mais potentes do planeta em termos de volume de água transportada, empurra água fria e profunda para leste até colidir com a plataforma submarina do arquipélago e ser forçada para cima. Esse afloramento da corrente de Cromwell é o motor do ecossistema das Galápagos. Quando essa água fria e escura emerge à superfície, traz consigo os nutrientes que nas profundezas se acumularam durante meses ou anos, sem acesso à luz que tornaria possível que os organismos fotossintéticos os consumissem.
Na superfície iluminada, esses nutrientes desencadeiam uma explosão de fitoplâncton que transforma a água ao redor de algumas ilhas numa sopa verde visível do ar. Esse fitoplâncton alimenta o zooplâncton, que alimenta os peixes pequenos, que alimentam tudo o que está acima deles na cadeia trófica. O resultado é um ambiente marinho extraordinariamente rico nas zonas de maior afloramento, especialmente ao redor das ilhas ocidentais do arquipélago, e significativamente mais pobre nas zonas mais afastadas do efeito da corrente de Cromwell. Essa variação espacial de produtividade moldou a biologia de cada ilha de forma diferente, contribuindo para o processo de divergência evolutiva que fez das Galápagos o laboratório de seleção natural mais famoso do planeta. Mas essa riqueza marinha tem uma contrapartida que o ecossistema das Galápagos paga com regularidade: a variabilidade climática associada ao fenômeno El Niño. Quando o El Niño se ativa, as correntes oceânicas do Pacífico Equatorial se reorganizam de maneira que interrompem o afloramento da corrente de Cromwell. Sem afloramento, a água ao redor das Galápagos esquenta, os nutrientes escasseiam, o fitoplâncton desaparece e toda a cadeia trófica desmorona de baixo para cima. O efeito sobre as populações de animais marinhos das Galápagos pode ser catastrófico nos eventos de El Niño mais intensos, que têm sido registrados com uma frequência e uma intensidade que os climatologistas associam ao aquecimento global dos oceanos. A iguana marinha das Galápagos é o único lagarto do mundo que se adaptou a se alimentar no mar. O processo evolutivo que produziu esse resultado começou com os ancestrais terrestres da espécie, lagartos americanos que chegaram às ilhas flutuando em vegetação arrastada pelas tempestades há entre 10 e 20 milhões de anos. Naquelas ilhas vulcânicas de rocha negra, sem a abundância de insetos e plantas que teriam preferido, alguns indivíduos começaram a explorar o recurso que havia em abundância na água: as algas marinhas que crescem sobre as rochas submersas. O que a seleção natural foi construindo a partir desse comportamento inicial de exploração é um animal que já não se parece muito com seus parentes terrestres em quase nenhum aspecto funcional. Suas patas são curtas e fortes, com unhas longas e curvas projetadas para se agarrar às rochas sujeitas à correnteza. Sua cauda é lateralmente comprimida, achatada de maneira a fornecer propulsão eficiente na água. Seus dentes têm bordas cortantes especializadas para raspar as algas diretamente da superfície da rocha, ao contrário dos dentes mais cônicos de seus parentes terrestres. E seu metabolismo inclui um sistema de excreção de sal por meio de glândulas nasais especializadas que lhe permite eliminar o excesso de sal marinho que inevitavelmente ingere ao se alimentar debaixo d'água. Uma iguana marinha adulta pode mergulhar até 12 metros de profundidade e permanecer submersa por mais de 30 minutos, embora a maioria das imersões durante a alimentação seja mais curta. A água ao redor das ilhas ocidentais, onde a corrente de Cromwell produz o afloramento mais intenso, pode chegar a 15 graus centígrados, uma temperatura que para um réptil de sangue frio representa um desafio termorregulador severo. As iguanas passam as horas fora d'água em posições que maximizam a absorção do calor solar, amontoadas em grupos compactos sobre as rocas escuras que acumulam calor, com o corpo orientado perpendicularmente aos raios do sol para maximizar a superfície de exposição. O que torna o comportamento termorregulador da iguana marinha particularmente notável é a precisão com que o animal calibra o tempo que pode permanecer na água fria antes que sua temperatura corporal caia a níveis que comprometam sua função muscular. Os estudos de telemetria que mediram a temperatura corporal durante as imersões mostram que a iguana sai da água exatamente quando sua temperatura atinge o limiar mínimo para manter a coordenação motora necessária para nadar de volta à margem. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. O sistema termorregulador do animal funciona como um cronômetro biológico calibrado com uma precisão que os pesquisadores que o mediram pela primeira vez descreveram como surpreendente num réptil.
O El Niño de 1982 e 1983, um dos mais intensos do século XX, eliminou aproximadamente 77% da população de iguanas marinhas do arquipélago. Sem as algas que constituem quase sua dieta exclusiva, as iguanas morreram de fome em poucas semanas em muitas ilhas. Mas o que aconteceu depois é igualmente notável. Durante os eventos de El Niño prolongados, algumas populações de iguana marinha experimentam uma redução real no tamanho corporal. Não é apenas que os indivíduos menores sobrevivam mais, porque suas necessidades energéticas são menores. Os indivíduos adultos encolhem fisicamente, reabsorvendo parte de seu próprio tecido ósseo para reduzir as demandas calóricas durante os meses de escassez. Quando a produtividade marinha se recupera, os mesmos indivíduos voltam a crescer. É a única espécie de lagarto conhecida na qual esse processo de redução e recuperação do esqueleto como mecanismo adaptativo foi documentado. A tartaruga gigante das Galápagos é o animal que mostra com mais clareza como a evolução trabalha quando se eliminam os fatores que em outros ecossistemas mantêm um animal pequeno. O ancestral da tartaruga gigante das Galápagos era uma tartaruga pequena, provavelmente da costa continental da América do Sul, que chegou ao arquipélago flutuando no mar. Nas ilhas sem mamíferos predadores, sem nenhum animal que pudesse virar ou romper sua carapaça, sem a necessidade de fugir rapidamente de nenhuma ameaça, o tamanho deixou de ser uma desvantagem. E num ambiente onde o alimento é abundante nas estações chuvosas, mas escasso nas longas estações secas, a capacidade de armazenar energia se tornou uma vantagem seletiva enorme. Uma tartaruga gigante adulta pode pesar mais de 250 kg e medir 1,5 metro de comprimento. Pode sobreviver até 1 ano sem comer nem beber, vivendo das reservas de gordura acumuladas no corpo durante os meses de abundância. E pode viver mais de 100 anos, embora os registros mais confiáveis de longevidade em indivíduos marcados desde filhotes sugiram que alguns ultrapassam os 120 anos com plena vitalidade reprodutiva em idades que em qualquer outro vertebrado corresponderiam à senilidade avançada. Ilhas diferentes do arquipélago produziram diferentes morfologias de tartaruga em resposta aos diferentes ambientes que encontraram. Nas ilhas com vegetação densa e úmida, onde as plantas são acessíveis ao nível do solo, as tartarugas têm carapaças em forma de cúpula alta, com a abertura anterior baixa, porque não precisam esticar o pescoço para cima para alcançar a comida. Nas ilhas mais áridas, onde a vegetação nutritiva cresce em cactos e arbustos elevados acima do solo, as tartarugas têm carapaças em forma de sela, com a abertura anterior elevada, que lhes permitem esticar o pescoço para cima até 45 centímetros para alcançar os brotos mais altos. Essa divergência morfológica em resposta às condições específicas de cada ilha é um exemplo clássico de evolução adaptativa em populações isoladas. O mesmo processo que Darwin observou nos tentilhões e que lhe serviu para construir a argumentação central da teoria da seleção natural. As tartarugas gigantes são também um dos exemplos mais dramáticos do que pode acontecer quando esse processo de milhões de anos é interrompido pela introdução de espécies invasoras em questão de poucas décadas. Os marinheiros e baleeiros que frequentavam as Galápagos nos séculos XVIII e XIX descobriram que as tartarugas gigantes, que não tinham nenhum sistema de defesa contra predadores terrestres, podiam ser carregadas vivas nos navios e mantidas sem alimentação nem água por meses, morrendo apenas quando eram necessárias como alimento. Estima-se que entre o século XVII e o XIX foram retiradas das Galápagos entre 100 mil e 200 mil tartarugas gigantes. Várias subespécies endêmicas de ilhas específicas foram completamente eliminadas. A subespécie da ilha Pinta sobreviveu durante décadas como um único indivíduo macho, o último de sua linhagem, que morreu em 2012 no Centro de Criação Charles Darwin, na Ilha Santa Cruz. Com ele,
desapareceu algo que a evolução havia levado milhões de anos para construir. Debaixo d'água, o ecossistema das Galápagos tem uma dimensão que contrasta radicalmente com a aridez vulcânica das ilhas na superfície. Os leões marinhos das Galápagos, que são uma subespécie do lobo marinho do sul, com adaptações específicas ao ambiente equatorial, colonizam praticamente todas as praias do arquipélago. Um macho dominante adulto pode pesar 240 kg e controlar um trecho de praia com até 40 fêmeas. A defesa desse território ocupa a maior parte da energia e do tempo do macho durante os meses de cria. Os desafiantes aparecem com uma regularidade que faz com que o macho dominante raramente durma mais do que alguns minutos seguidos durante a temporada reprodutiva, com o resultado de que ao final dela, o macho perdeu até 30% de sua massa corporal e precisa se retirar ao mar para recuperá-la antes que outro desafiante tome seu lugar. Os filhotes de leão marinho das Galápagos desenvolvem suas habilidades de natação com uma velocidade que reflete a urgência de um animal cuja sobrevivência depende completamente do domínio do ambiente marinho. Antes dos 3 meses de idade, os filhotes já praticam técnicas de caça em águas rasas, perseguindo peixes que ainda não conseguem alcançar, mas que servem como treinamento. Aos 6 meses, são capazes de mergulhar a profundidades de 30 metros. Aos 2 anos, alcançam a profundidade máxima documentada para a espécie, mais de 300 metros, com apneias que podem durar vários minutos. A curiosidade dos leões marinhos das Galápagos em relação aos mergulhadores humanos é lendária entre os cientistas que trabalham no arquipélago, não por ser anedótica, mas por ser consistente e documentada. Os juvenis, em particular, mostram um comportamento que os pesquisadores descrevem como lúdico no sentido mais técnico do termo. Perseguem as bolhas do equipamento de mergulho, imitam os movimentos do mergulhador e às vezes pegam na boca o tubo respiratório ou as nadadeiras do equipamento antes de soltá-los e se afastar. Não há nenhum sinal de que o comportamento seja de exploração de recursos ou de ameaça. As análises comportamentais que tentaram categorizar essas interações as classificam consistentemente como brincadeira, com os mesmos marcadores comportamentais que os pesquisadores usam para identificar o jogo em mamíferos terrestres jovens. No mesmo ecossistema marinho, os tubarões-martelo, centenas de indivíduos, formam cardumes de várias centenas de indivíduos ao redor de alguns dos montes submarinos do arquipélago, especialmente os que estão sob a influência direta da corrente de Cromwell. O que a corrente fria que essa corrente traz produz é exatamente a mesma combinação que atrai tubarões-martelo em outros pontos do Pacífico. Alta concentração de presas em profundidade, com águas mais quentes na superfície, onde os tubarões podem recuperar a temperatura corporal entre mergulhos de caça. O tubarão das Galápagos, uma espécie endêmica do arquipélago que não existe em nenhum outro lugar do mundo, caça em grupos coordenados que os pesquisadores documentaram utilizando uma tática de empurrão vertical. Vários indivíduos nadam em formação de baixo para cima, comprimindo o cardume de peixes entre eles e a superfície, onde os peixes não têm mais espaço para escapar para baixo. E só podem se mover lateralmente, reduzindo sua velocidade efetiva de fuga e facilitando a captura individual. O tubarão-baleia aparece nas Galápagos de forma sazonal, atraído pelas agregações de plâncton e ovos de peixe que os afloramentos produzem. É o maior visitante do arquipélago, com entre 12 e 18 metros de comprimento e até 20 toneladas. Sua presença em águas rasas junto às ilhas é um dos encontros mais impressionantes que o Oceano das Galápagos oferece. E ainda assim, os mergulhadores que compartilham a água com tubarões-baleia das Galápagos descrevem a experiência com um vocabulário que, curiosamente, não inclui termos associados ao medo. Os animais passam junto aos humanos com a mesma indiferença plácida com que a iguana marinha passa junto ao visitante em terra. Um animal de 20 toneladas que poderia atingir acidentalmente um mergulhador com o movimento de sua
cauda e causar-lhe dano letal, simplesmente ajusta ligeiramente a trajetória para não fazê-lo. No céu sobre as ilhas, outras adaptações evolutivas igualmente extraordinárias mostram o resultado de milhões de anos de isolamento num arquipélago oceânico. O alcatraz de patas azuis é talvez a ave mais fotografada das Galápagos, e a razão dessa popularidade combina algo que poucas aves do planeta têm simultaneamente: uma plumagem visualmente impactante, um comportamento de caça que pode ser observado de terra com total nitidez, e essa ausência de medo diante dos humanos, que transforma qualquer encontro numa experiência próxima. A cor azul de suas patas não é pigmentação estrutural, como o azul das penas de muitas aves. É uma cor produzida por carotenoides, os mesmos pigmentos que produzem o laranja das cenouras e o vermelho dos tomates, que o alcatraz obtém dos peixes que consome e que seu metabolismo converte no azul depositado nos tecidos das patas. A intensidade do azul é um indicador direto da qualidade nutricional recente do indivíduo. Um alcatraz que pescou bem nos últimos dias tem patas de um azul intenso e saturado, enquanto um indivíduo em mau estado nutricional tem patas mais pálidas, quase esbranquiçadas. Essa relação entre a intensidade da cor e o estado nutricional converte as patas do alcatraz de patas azuis num indicador honesto de qualidade como parceiro reprodutivo, difícil de falsificar porque sua manutenção depende diretamente da capacidade de pesca do indivíduo. Os machos exibem as patas durante o cortejo, numa dança elaborada que inclui mostrar alternadamente cada pata levantada ao máximo, enquanto caminham diante da fêmea. As fêmeas escolhem os machos de patas mais azuis, e os estudos experimentais que escureceram artificialmente as patas dos machos mostram que a preferência pelo azul mais intenso é genuína e consistente, não simplesmente correlacionada com outros traços do indivíduo. A técnica de pesca do alcatraz de patas azuis é um mergulho em picada na vertical de uauras entre 20 e 30 metros acima da superfície da água. O animal dobra as asas contra o corpo no momento em que inicia a descida e cai quase verticalmente, alcançando velocidades de entre 90 e 100 km por hora no momento do impacto com a superfície da água. Imediatamente antes do impacto, uma série de bolsas de ar subcutâneas distribuídas sob a pele da cabeça, do pescoço e do peito se inflate automaticamente, absorvendo a energia do choque e protegendo o cérebro e os órgãos internos do dano que uma desaceleração tão brusca causaria sem essa proteção. O pássaro pode entrar na água e alcançar profundidades de até 25 metros em uma única imersão antes de voltar à superfície com o peixe capturado. A fragata magnífica é em muitos sentidos o oposto do alcatraz em termos de estratégia de sobrevivência. Onde o alcatraz trabalha fisicamente para capturar cada peixe que come, a fragata otimizou uma estratégia radicalmente diferente: roubar a comida de quem trabalha. A fragata tem a maior relação entre envergadura de asas e peso corporal de qualquer ave do planeta. Com uma envergadura que pode superar 2,30 metros e um peso de apenas 1,5 kg, é uma planadora tão eficiente que pode permanecer no ar por semanas sem pousar, aproveitando as correntes térmicas que as ilhas vulcânicas geram. Essa capacidade de planar sustentado faz com que o custo energético de voar seja para a fragata quase negligível, o que lhe permite dedicar longas horas a monitorar o espaço aéreo sobre o oceano, em busca de aves que retornam às colônias com comida. Quando a fragata localiza um alcatraz que retorna com um peixe na barriga, ou um rabo de palha que volta de uma pesca bem-sucedida, a perseguição pode durar vários minutos em alta velocidade e culmina quando a ave perseguida, que não consegue igualar a manobrabilidade da fragata com todo o peso do peixe no corpo, regurgita o peixe sob o estresse da perseguição e a fragata o captura no ar antes que chegue à água. É uma estratégia que tem um nome técnico em ecologia comportamental, cleptoparasitismo, e que na fragata atingiu um nível de sofisticação que inclui a seleção de vítimas em função de sua aparente carga de peixes, a avaliação
detecção do esgotamento do perseguido para ajustar a intensidade do assédio e, em alguns casos documentados, a colaboração entre duas fragatas para encurralar uma vítima. As fragatas não podem pousar na água. Suas penas não têm o revestimento impermeável de outras aves marinhas e, se molharem, perdem a capacidade de voar, o que no oceano representa uma sentença de morte. Essa limitação as impede de pescar diretamente, o que faz com que o cleptoparasitismo não seja simplesmente uma alternativa à pesca própria, mas a única estratégia viável para esse animal. A evolução levou uma ave marinha a uma dependência total de outras aves marinhas para sua alimentação, criando uma assimetria no ecossistema onde a fragata é a beneficiária líquida do investimento de trabalho de espécies como o alcatraz. O processo de cortejo do macho da fragata inclui a inflação de um saco gular de cor escarlate intensa situado na garganta, que em plena exibição pode alcançar o tamanho de uma bola de futebol. O macho se agrupa com outros machos nos galhos dos arbustos das colônias e todos inflam simultaneamente seus sacos gulares, enquanto uma fêmea sobrevoa o grupo, produzindo um espetáculo de cor e movimento que de cima deve ser um dos mais impressionantes de qualquer ave colonial. O pinguim das Galápagos existe onde nenhuma regra geográfica prevê que deveria existir. Os pinguins são aves polares, ou pelo menos de latitudes frias. Este é o único pinguim que vive ao norte do Equador e o único que cria em clima tropical. O que torna possível essa anomalia é a corrente de Cromwell, o afloramento de água fria subantártica que essa corrente produz ao redor das ilhas ocidentais do arquipélago cria uma bolsa de temperatura oceânica que pode ser até 10 ou 15 graus mais fria do que a água tropical circundante. Com menos de 4.000 indivíduos nas estimativas mais otimistas, o pinguim das Galápagos tem a menor população de qualquer pinguim do mundo, excetuando os do subgênero Eudiptula minor em algumas ilhas australianas. É também o mais ameaçado, com uma variabilidade populacional interanual extrema. Os eventos de El Niño intensos, que interrompem o afloramento frio do qual o pinguim depende para sua alimentação, podem reduzir a população reprodutora em mais da metade num único ano. No El Niño de 1982, 1983, todos os pinguins das Galápagos pararam de se reproduzir por mais de um ano consecutivo, porque as condições do oceano tornavam o investimento energético da reprodução incompatível com a própria sobrevivência num ambiente de alta escassez. O cormorão não voador é o único cormorão do mundo que perdeu a capacidade de voar. Suas asas, atrofiadas ao longo de milhões de anos, sem uso, são agora vestígios que o animal usa para manter o equilíbrio quando caminha sobre a rocha vulcânica, mas que não lhe fornecem nenhuma sustentação aerodinâmica. O que o cormorão não voador ganhou ao perder o voo é uma musculatura de mergulho mais desenvolvida e um corpo mais aerodinâmico debaixo d'água, sem a necessidade de manter penas leves, e um corpo adaptado ao voo pode se submergir a maiores profundidades e por mais tempo do que qualquer cormorão voador. Caça polvos e peixes no fundo rochoso próximo à costa, geralmente a menos de 70 metros de profundidade, com uma eficiência que justifica evolutivamente o custo de ter renunciado à capacidade de escape aéreo que todo outro cormorão possui. Com menos de 800 indivíduos, o cormorão não voador tem uma das distribuições geográficas mais restritas de qualquer ave do mundo. Existe apenas nas costas de duas ilhas do arquipélago, Fernandina e Isabela. Essa restrição a uma área tão pequena o torna um dos animais mais vulneráveis do arquipélago a qualquer perturbação local, seja um evento de El Niño especialmente severo, uma doença que se propague por sua pequena população, ou uma perturbação do habitat em qualquer uma das duas ilhas onde existe. Os tentilhões das Galápagos são, na história da biologia evolutiva, o grupo de aves mais citado de qualquer ecossistema do planeta, e com razão. Os 18 tentilhões atuais do arquipélago, todos endêmicos,
todos descendentes de um único ancestral que chegou do continente há entre 1 e 2 milhões de anos, mostram em seus bicos uma diversidade morfológica que abrange praticamente todo o espectro de formas possíveis num pássaro desse tamanho e posição taxonômica. O bico curto e robusto do tentilhão de terra grande, projetado para quebrar sementes duras. O bico longo e curvo do tentilhão carpinteiro, projetado para extrair insetos das rachaduras da casca das árvores. O bico fino e pontudo do tentilhão insetívoro arbóreo. O bico reto e afiado do tentilhão vampiro das aves marinhas, que na ilha Darwin usa suas bordas cortantes para abrir pequenas feridas na pele dos alcatrazes adormecidos e lamber o sangue que emerge. Cada bico é a resposta evolutiva a um recurso alimentar distinto disponível nas diferentes ilhas e microhabitats do arquipélago. A velocidade com que essa divergência ocorreu, apenas 1 ou 2 milhões de anos para produzir 18 morfologias claramente distintas, é o que torna os tentilhões das Galápagos um exemplo tão claro de radiação adaptativa. A multiplicação explosiva de formas em resposta à disponibilidade de nichos ecológicos vazios. O que Darwin observou ao visitar o arquipélago em 1835 durante a viagem do Beagle não lhe revelou de imediato a importância do que tinha diante de si. Foi apenas anos depois, ao analisar os espécimes que havia coletado com a ajuda do ornitólogo John Gould, que a conexão entre a variedade de bicos e a ocupação de distintos nichos ecológicos começou a tomar forma em sua mente como evidência do processo que eventualmente chamou de seleção natural. As Galápagos não lhe deram a ideia da evolução. Darwin já suspeitava que as espécies não eram fixas muito antes de visitar o arquipélago. O que as Galápagos lhe deram foi uma demonstração fisicamente concentrada do processo, num território pequeno e relativamente fácil de estudar, com animais que não fugiam de sua presença e que permitiam observações que em qualquer outro ecossistema teriam exigido semanas de paciência. O maior desafio que as Galápagos enfrentaram nos últimos 2 séculos não é a mudança climática nem o turismo. São as espécies invasoras. Os primeiros habitantes humanos permanentes do arquipélago, que chegaram no século XIX, trouxeram consigo os animais que os acompanhavam em qualquer assentamento humano: cabras para carne e leite, porcos, burros, cachorros, gatos e, sem querer, ratos. Todos esses animais encontraram nas Galápagos o mesmo que haviam encontrado os primeiros colonizadores naturais do arquipélago milhões de anos antes. Um ecossistema sem predadores evoluídos para reconhecê-los como ameaça. A diferença é que as espécies invasoras trazidas pelos humanos não chegaram sozinhas, evoluindo lentamente ao longo de milhões de anos de cruzamentos e colonizações sucessivas. Chegaram em massa, de uma vez, com todas as estratégias de sobrevivência que haviam aperfeiçoado em ecossistemas onde a competição era feroz. As cabras, que na Ilha Isabela, em alguns momentos do século XX, chegaram a ter populações de mais de 100 mil indivíduos, destruíram a vegetação endêmica de forma sistemática, sem predadores que regulassem sua população e com um apetite que não distingue entre plantas nativas e plantas introduzidas, devoraram a cobertura vegetal que protegia os ninhos das aves marinhas, destruíram os arbustos dos quais dependia a iguana terrestre para se alimentar e competiram diretamente com as tartarugas gigantes pelos recursos vegetais das zonas áridas. Os ratos negros introduziram no arquipélago o tipo de predação noturna sobre ninhos que nenhuma espécie local havia enfrentado antes. Os ovos das tartarugas gigantes, que haviam passado milhões de anos sem nenhum predador mamífero que os atacasse, são completamente vulneráveis aos ratos. Os filhotes que eclodem à noite, antes de atingir um tamanho em que a carapaça oferece alguma proteção, podem ser atacados no caminho do ninho
até a vegetação mais densa, onde estariam mais protegidos. Em algumas ilhas, a pressão de predação dos ratos sobre os ninhos de tartaruga foi tão severa que o recrutamento de novas gerações foi praticamente nulo durante décadas. Havia adultos vivos porque viviam décadas ou séculos, mas não havia filhotes que eventualmente os substituíssem. Os programas de erradicação de espécies invasoras nas Galápagos foram alguns dos mais ambiciosos e bem-sucedidos da história da conservação insular. A erradicação das cabras da Ilha Isabela, concluída na primeira década do século XXI, exigiu o uso de helicópteros, cães treinados para detectar cabras isoladas e uma operação de caça sistemática durante vários anos que implicou eliminar mais de 150 mil animais. O resultado foi uma recuperação da vegetação nativa em menos de uma década, que os ecólogos que a documentaram descreveram como espetacular, com espécies que haviam praticamente desaparecido das encostas dos vulcões, voltando a colonizar os mesmos pontos onde haviam crescido antes da introdução das cabras. A erradicação de ratos em ilhas pequenas permitiu que várias populações de aves marinhas, incluindo algumas das mais raras do arquipélago, voltassem a se reproduzir com sucesso pela primeira vez em décadas. O albatroz das Galápagos, que cria apenas na ilha espanhola, recuperou nos últimos anos taxas de sucesso reprodutivo que os dados de acompanhamento não haviam registrado desde os anos anteriores à chegada massiva de ratos àquela ilha. O turismo nas Galápagos gera uma economia que nos anos mais recentes superou os 500 milhões de dólares anuais, com várias centenas de milhares de visitantes por ano sob o sistema de gestão estrita que o Parque Nacional Galápagos foi refinando desde sua criação em 1959. Esse sistema inclui rotas de visita fixas que mantêm os visitantes afastados das zonas de nidificação mais sensíveis, guias naturalistas obrigatórios em todas as excursões, cotas de visitantes nas ilhas mais frágeis e proibição de importar alimentos de fora do arquipélago para reduzir o risco de introdução de novas espécies invasoras. O equilíbrio entre a necessidade econômica do turismo, que financia grande parte dos programas de conservação, e a capacidade de carga de um ecossistema tão frágil quanto o das Galápagos é uma das gestões mais delicadas que existe na conservação de ilhas oceânicas. Há ilhas do arquipélago que os gestores do parque decidiram manter completamente fechadas ao turismo, porque sua fragilidade específica ou sua importância para espécies em situação crítica fazem com que qualquer nível de visita represente um risco não justificado por nenhum benefício proporcional. O amanhecer nas Ilhas Galápagos chega de uma maneira que em nenhum outro lugar do mundo tem exatamente o mesmo caráter. A escuridão que precede o amanhecer equatorial no Pacífico é completa e breve. Em questão de minutos, o horizonte passa do negro ao laranja e do laranja ao azul, sem os tons intermediários prolongados que têm os amanheceres das latitudes médias. A transição é rápida e dramática, e nos minutos antes de o sol aparecer pelo horizonte, o céu tem uma cor que parece improvável, mesmo para quem a vê se repetir toda manhã. Na rocha vulcânica negra da praia, as iguanas marinhas que passaram a noite em grupos compactos para conservar o calor começam a se separar lentamente quando os primeiros raios de sol alcançam a superfície das rochas. As maiores ocupam as posições de máxima exposição, as mais proeminentes da rocha, onde a orientação perpendicular ao sol produz a maior absorção de calor. As menores esperam em posições periféricas até que o sol tenha aquecido o ar o suficiente para que possam se mover sem perder demasiada temperatura. Na praia, 2 filhotes de leão marinho brincam na zona de arrebentação, lançando-se sobre as ondas que chegam e saindo delas, como se cada onda fosse um brinquedo especificamente projetado para eles. Não estão praticando nada num sentido imediatamente instrumental.
Estão fazendo o que os animais jovens com recursos suficientes fazem quando o perigo é baixo e a energia é abundante. Na árvore mais alta da colônia de fragatas, um macho infla lentamente seu saco gular vermelho enquanto espera que alguma fêmea comece seu voo de avaliação sobre o grupo. O assaco leva vários minutos para atingir seu tamanho máximo. Quando o atinge, o macho começa a sacudi-lo ritmicamente enquanto emite um chamado que vibra no interior do saco, amplificado pela cavidade ressonante até uma intensidade que pode ser ouvida a várias centenas de metros. E no mar, a 50 metros de profundidade, o cardume de tubarões-martelo gira lentamente sobre o monte submarino, cabeças de um lado a outro, varrendo a água com um sistema sensorial mais refinado que a seleção natural produziu em qualquer tubarão do planeta. As Galápagos são o único lugar no mundo onde tudo isso ocorre simultaneamente. No espaço de um arquipélago que cabe dentro de uma província de tamanho médio, com animais que há 4 milhões de anos são exatamente o que são, porque ninguém lhes disse que precisavam ter medo. Essa confiança, essa ausência de medo diante do grande e do desconhecido, é a coisa mais frágil que possuem. E é a primeira a desaparecer quando o grande e o desconhecido começa a se comportar como um predador. O que as Galápagos ainda têm, o que faz com que um leão marinho recém-nascido se aproxime para investigar as botas de um visitante, é um experimento de 4 milhões de anos que pode terminar em uma geração se as condições que o tornaram possível desaparecerem. O ecossistema que Darwin visitou em 1835 e que lhe deu as peças para construir a teoria mais importante da biologia não desapareceu em 180 anos, porque algumas pessoas decidiram que valia a pena conservá-lo. A pergunta que as Galápagos fazem a cada amanhecer, quando a iguana marinha que descansa sobre a rocha olha sem fugir para o visitante que passa a 20 centímetros, não é se a natureza consegue sobreviver sem nós. Há 4 milhões de anos que ela demonstra isso. A pergunta é se nós conseguimos nos relacionar com ela sem destruir o único que a torna única.